Sendo Ok. gravação. Tá. Aí o que acontece? Você tem que estar exportando essa função justamente para o arquivo main.jsx, ele está conseguindo chamar ela aqui. E era por isso que estava dando aqueles conflitos, porque ele não conseguia chamar o aplicativo. Então, se você vier aqui no terminal e né, for abrir no terminal e escrever npm run dev e der o enter, é que eu já estou rodando ele aqui. Você. Peraí, deixa eu só. Vou compartilhar minha janela inteira. Aí todo mundo vê aqui. Ih, caramba. Aí, vocês estão conseguindo ver essa janela? Conseguindo ver essa janela aqui? Em branco? Alô? Tá. Acho que estão sim. Ah, tá, ok. Tá, se não me engano, você consegue até colocar direto ali em cima Export Function App. Consegue sim. Consegue sim, mas é porque eu gosto de deixar no final, porque às vezes a gente quer criar alguma lógica com a exportação, e aí é melhor deixar ali embaixo, sabe? Eu acho que fica de padrão assim do projeto, deixar embaixo. Mas enfim, você está certo também. Aliás, se você falar alguma besteira, pode mandar aí que eu também tô aprendendo assim. Mas enfim, Danilo, eu não sei se você está aí, mas é, tem que estar com essa página em branco aqui certinha aparecendo no homepage. E se você vier aqui Tô aqui, tô escrever aqui. landing. Ah, beleza. Se escrever aqui landing page, ó, barra landing page, como tá aqui, ó. E der o enter, tem que aparecer o landing page aqui. Você tá nesse. Consegue fazer isso? Sim, Beleza. Então tá todo mundo nivelado. E beleza. aí Foi. vem a parte do que a gente vai fazer hoje, que é começar a realmente criar o nosso front-end todo certinho. E aí o que acontece? A gente vai começar a vir por aqui, no próprio aplicativo mesmo, e a gente tem uma coisa: essas rotas, elas vão definir justamente as páginas onde a gente está, né? Os caminhos das páginas onde a gente está. Só que a gente tem que ter a noção de que um site, ele pode ter alguns elementos que eles vão ser comuns a todas as páginas. Como assim? Como a gente está criando uma plataforma que tem uma carinha um pouco de rede social, então a gente pode se aproveitar pelo fato de o nosso site ter coisas repetidas para automatizar a construção da nossa plataforma. Como assim? A gente pode criar um layout para envelopar todas as páginas, todos os componentes. E aí esse layout ele vai servir, né, para várias páginas que a gente criar. No caso, as principais páginas que a gente criar. E aí, esse layout, a gente vai dar um nome para ele, né, um nome até intuitivo. A gente vai vir aqui, vai abrir, né, uma tag e vai falar page layout. Beleza? Aí, o page layout, a gente vai envelopar todo mundo. Então, você corta, né, esse barra page layout que está aqui, pega todo mundo, seleciona todo mundo com o mouse assim e aperta Tab, que aí você coloca todo mundo concatenado. E aqui embaixo você aperta, né, o sinalzinho de tag e termina de escrever page layout. Beleza? Só que se a gente salvar isso daqui, ele vai estranhar. Porque o page layout, ele não existe, certo? Então a gente tem que criar o page layout também. Então a gente vem aqui em Source, ó. A gente vem aqui em Source, seleciona com direito, vem nova pasta, né? O new folder. E vamos escrever layout, porque talvez a gente escreva, construa mais layouts aí, né? E aí vem aqui, é, new folder também e page layout, que vai ser esse layout geral da nossa página.
E aí aqui em Page Layout, né, não pode ser aqui em cima, tem que ser nesse Page Layout. A gente vai criar finalmente o arquivo Page Layout.jsx, ok? E aí, nesse Page Layout, o que que a gente vai ter? Vai ter justamente esse componente que vai envelopar todo mundo. E quais são esses componentes? Bom, são justamente, por exemplo, numa rede social, a gente vai ter uma barra de navegar. E essa barra de navegar vai ter uma barra de pesquisa, vai ter a nossa. Vai ter um ícone, um avatar, que vai ter a nossa foto. Se a gente clicar, a gente pode ir para a página de perfil. Enfim, vão ter todos esses elementos. E esses elementos são comuns sempre à página que o usuário está ali logado, a homepage dele, a página de perfil dele, enfim. Então, esse page layout, que é comum, ele vai estar envelopando todo mundo, ok? Ok. E aí agora a gente vai criar ele aqui, nesse espaço vazio. Aí, né, para economizar um espaço, quer dizer, tempo, né, vem RFCE, que aí você já pega isso aqui de dentro deleta, e aí a gente vai partir para o design agora. Tá, vamos lá. Para a gente criar, vamos lá. Tudo que a gente criar aqui na nossa, no nosso page layout, a gente tem que pensar como é que a nossa plataforma ela vai se estruturar. E aí é que a gente vai começar a utilizar o Chakra, que é a nossa biblioteca de UI. Como eu disse para vocês, o Chakra ele é uma biblioteca de componentes de CSS pronto. Então a gente só precisa se preocupar em construir. E aí agora, preste uma atenção, porque eu vou começar, perdão, eu vou começar a falar o que é cada um desses elementos que eu vou estar chamando, porque cada um deles tem uma função diferente. E aí o primeiro que eu vou introduzir para vocês agora é uma coisa chamada, você vem aqui, ó, Vzão, Szão, stack. Tem que escrever certinho. Se escrever errado, você não vai conseguir funcionar, vai ficar crashando. Então tem que escrever certinho. Aí, ó, VSTAC, VStack. Ah, e uma dica é o seguinte, quando você escrever, ó, eu vou apagar aqui de novo, ó, VST. Tá vendo que ele já identifica qual que é o elemento que eu estou usando do chakra, você pode vir aqui, ó, e clicar em cima, porque ele já importa automaticamente, ó. Import vstack from chakra UI React. Porque se você não importar, ele não vai identificar qual é esse tipo de função que vem da biblioteca do chakra e ele não vai conseguir executar o código, beleza? Mas só para a gente fazer na mão pela primeira vez, vamos escrever tudo aqui, ó. Eita, maiúscula, né? VStack, beleza? Vai fechar a tag e quando fecha ele já abre uma outra. E aí, isso daqui tem que estar tudo concatenado, né? Então, se você abriu uma tag dessa, você tem que concatenar. É que nem como se fosse um for, né? E aqui em cima, isso aqui pode apagar, esse import React. Aqui em cima você tem que ver import vstack from, aí abre aqui, arroba, é como você chama a biblioteca aqui do Chakra, Chakra UI, barra React. Beleza? Tem que fechar aqui as aspas. E aí, o que que esse VStack faz? Bom, stack do inglês vem de pilha. Vem de você montar uma coisa em cima da outra. Então, o VStack, V, vem de vertical. Então, vertical stack. Então, é como se fosse uma pilha na forma vertical. Você vai estar empilhando os seus elementos na forma vertical. É como você define um componente na forma vertical. Então, o que que acontece? No CSS, que no caso a gente está importando uma função que já está com esses CSS lá pré-programados para a gente, justamente para facilitar, você define cada parte de uma página web para ela desenvolver
um determinado estilo, vamos dizer assim. E esse estilo, por exemplo, você pode colocar os seus elementos de forma empilhada, ou você pode colocar eles um do lado do outro, de forma horizontal. Você pode colocar eles no topo da página, você pode colocar eles no meio da página ou no fundo. Você pode colocar no canto inferior direito, no canto inferior esquerdo. Você pode botar ele um pouquinho para o lado, um pouquinho para frente. Enfim, tudo isso são elementos do CSS que você tem que definir. E esse comandinho que a gente deu aqui é um desses diferentes modos de você colocar um estilo na sua página web que você está tratando. Então, a gente está definindo que o layout que vai englobar todo o nosso aplicativo, ele vai estar numa forma vertical, totalmente empilhada. Então, se você escrever qualquer coisa aqui, ó, não sei, pensa, tem um negócio aqui que é texto aqui, ó. Se você escrever aqui, ó, header, aí vai escrever outro texto aqui, conteúdo, vai escrever outro texto aqui, footer. Enfim, todas essas palavras aqui, elas vão aparecer empilhadas uma embaixo da outra, certo? Porque é essa maneira como a gente definiu os nossos componentes, beleza? Eu vou copiar copiar e colar um negócio aqui muito rápido, mas é só para eu provar esse conceito para vocês não ficarem um pouquinho perdidos aqui. A ideia não é fazer isso, mas é só para ilustrar o que eu acabei de explicar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, e lembrando, tudo que eu escrever aqui, ó, texto, tem que ter texto aqui importado. E também tem que ter box aqui, né? Senão não funciona. Então, ó, beleza. Isso daqui eu vou explicar depois melhor o que que é. Mas, enfim, isso tudo aqui que está aparecendo tem que aparecer empilhado, porque foi a maneira como a gente definiu. Aí agora, voltando aqui para o aplicativo, a gente ainda não salvou a mudança, mas para salvar, a gente teria que ter criado a nossa função para ser exportada como componente, como está aqui. Então agora, a gente tem que vir e importar o page layout from. Aí vai estar esse enderecinho todo aqui, né? Ponto barra, né? Lembra que ponto barra é para você sair, para você sai do seu diretório atual e vai para o outro. E aí vem layout barra page layout. Sendo que esse último page layout é o próprio arquivo JSX, né? Que é o arquivo React. E aí salva. E aí agora vindo aqui para salvar, se a gente vier para a nossa home page, é simplesmente essa barrinha aqui, ó. É só vir aqui, ó, localhost 2.5173 barra. Bom, deveria estar aqui. Deixa eu ver. Acho que. Bom, deve ser porque eu não defini a cor, né? Deve ser. Deixa eu ver aqui se eu boto uma color. Color. Deixa eu ver se foi isso. Enfim. Tá, mas a ideia era que justamente aparecesse. Eita. Ixi. A ideia é justamente que vai tudo aparecer de forma a estar um debaixo do outro. Isso aqui era só para ilustrar, mas vou continuar aqui. Bom, aí agora que a gente está criando o nosso VStack, a gente tem que definir alguns comandos para ele. Como assim comandos? Essa caixa, quer dizer, esse pilha vertical que eu estou definindo, ela tem que receber alguns parâmetros. E esses parâmetros é que vai fazer o site ficar com a nossa cara. E aí, por enquanto, eu vou ditando e vocês vão pegando o jeito, porque dessa mesma forma também eu aprendi, né? E eu vou explicando para vocês mais ou menos o que que é. Então, por exemplo, opa, do nada abriu esse time aqui, mas tudo bem.
Aí olha aqui, ó. Min H. O que que é isso, min H? Bom, min H, ele está falando de minimum height. Então, é a minimum height, né? É a altura mínima que essa página ela pode mostrar. E o que que é essa altura? O que que é essa altura mínima? No caso, a gente vai estar colocando 100 VH. 100 VH é um comando para que a altura mínima ela seja a tela inteira. Então, essa página vai ocupar a tela inteira. Então, é um comando aí que tem que aprender. Spacing. Spacing é o espaço que os elementos que compõem eles vão ter. Ok? Aí, beleza. Criou isso daqui, salva. Aí aqui vem aquela parte lá, que eu disse que eu ia explicar o que que era. Box. O que que é um box? Box é uma caixa. E uma caixa é como se fosse um espaço. Você está dizendo, por exemplo, um espaço daqui, um espaço dessa página em branco aqui, sei lá, o quadradão que vem daqui do meio da tela vem um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. A, a, a caixa ela serve para definir espaços dentro da sua página. Esses espaços não necessariamente eles são visíveis. Mas você pode definir uma caixa, ela vai ser invisível, mas vão ter elementos ali dentro que você vai trabalhar. Parece um pouco abstrato, mas eu vou explicar melhor depois. Quer dizer, vai ficar mais óbvio depois, conforme eu for fazendo. Aí, ó, tem alguns comandinhos aqui que a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Que são, por exemplo, ó, não fiz isso aqui. Flex 1. O que isso aqui quer dizer? Flex é quão flexível você deixa essa caixa, se ela pode ir para um lado, se ela pode ir para um outro, enfim. Aí depois vai ter W. O que que é W? W é do inglês width, que é largura. E aí vai ter umas coisas aqui, ó, que por enquanto só copia, mas ó, a gente está definindo a base, calc, 100%, eita, menos 70 px. Beleza. Aí aqui vem MD, 2 pontos. Beleza. E fecha aqui. Aí, aqui, o que que acontece? Você está falando o seguinte, ó. Esse comando aqui é muito importante porque a gente vai usar bastante. Você está dizendo que esse W, que é a largura, ele, para o caso base, o que que é o caso base? É para a menor tela possível. Então, você está falando que para... Opa, a gente só esqueceu aqui um parênteses. Mas você está falando que para o caso base, que é a menor tela possível, ou seja, para o celular, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar como se fosse a tela inteira, 100% da tela, e você vai diminuir 70 pixels do que está aparecendo dentro desse box aqui, ó. De tudo que está aparecendo dentro dessa caixa. Por que isso? Por uma coisa chamada responsividade. O que que é responsividade? É o seu site é o seu site ficar bonito tanto para telas grandes, como um aplicativo desktop, quanto para telas pequenas. Então, o usuário que for acessar no celular, ele vai ter uma experiência boa, ele vai ter uma visualização boa do seu site. Enquanto que a pessoa que está com um desktop grandão também vai ter. E o que você está falando aqui é que, no caso base, 100% da tela menos 70 pixels. Para telas médias para cima, ou seja, médias, largas e extra largas, vai ser 100% menos 240 pixels, justamente para ajustar, né, a visualização dessa caixa. Veja, Uma eu não estou pergunta, falando do site inteiro. Oi? Alô? uma pergunta. Esses tamanhos de tela aí, eles são, por exemplo, médio, grande e tal. Isso é tipo é convenção? É convenção da biblioteca do Chakra. Por exemplo, tem base, tem SD, que é small, base é tipo assim, o menorzinho de todos, SD, Uhum. MD, que é medium,
Depois tem, se eu não me engano, tem o LG, que é large. Depois tem Aham, o XL, que é o extra large, né? Que é o extra grande. Só que aham. aí, o que que acontece? Foi bom você ter falado isso, que eu vou poder explicar melhor. Quando você não define todos os casos, ele generaliza. Como? Se você definiu a base como fazer o cálculo de 100% menos 70 pixels, o S é a regra do menor em relação a ele, que é a base. Então, tipo, o SD pega desse cara daqui. Já como você definiu do MD, todos os que vêm acima do MD, no caso, por exemplo, o LG, né, e o XL, todos eles vão desenvolver a propriedade do MD, porque você não definiu eles. Então, implicitamente, eles pegam o no caso, eles pegam o do menor em relação a eles. Beleza? Consegui explicar ou ficou um pouco confuso? Conseguiu. Tá, ok. Beleza. Isso daí são convenções, né? Que ou você aprende lendo a biblioteca do Chakra, ou ver algum tutorial, o chat GPT, né? É muito bom. Inclusive, no final da aula, eu vou explicar como é que usa aqui já o chat. Beleza? Como é que coloca esse chatzinho aqui. Aí, para a próxima, quem já tiver já pode ir acompanhando junto, enfim, vai acelerar bastante. Beleza. Ok? Essa é como que a gente definiu alguns parâmetros. Tem o último aqui, que é o MX, abre aqui um parênteses, abre aqui e define alto. MX é isso daqui, ó. Vou escrever aqui do lado, mas não precisa escrever isso aqui do lado, não, ó. Se chama margin X. O que que é margin X? É exatamente isso que ele está falando aqui, ó. Margin X Auro vai centralizar a caixa horizontalmente. Não é exatamente assim. Errou. MX é margin X, ou seja, margin vem do inglês, né? Margem. Então é a maneira como que você vai colocar a sua caixa horizontalmente. Não necessariamente você vai centralizar. Então o X é o quê? Eixo horizontal. X, né? É esse eixo daqui. E aí você está dizendo aonde que sua caixa vai ficar dentro desse eixo horizontal. A gente colocou aqui auro, ou seja, de automático. Então, dependendo do tamanho como vai ficar a nossa caixa, a gente está dizendo que o local que ele vai, ele vai dar um espaço de margem em relação à tela, porque esse margin X, ele é um espaço em relação às margens. E no caso das margens laterais, né? Porque, pensa, o computador ele é uma tela, né? Aí você tem margin X, que é do horizontal, e margin I, que é de Y, né? Do inglês, que é a vertical. Então você está dizendo que essa margem ela vai ser automatizada aí da maneira como tiver. E aí aqui dentro, ó, você vai dar sempre um tab aqui, e aí a gente vai abrir aqui um colcheete, você vai escrever children. Children. Beleza. E agora e aí essa mesma children que a gente passou aqui, a gente vai passar aqui, ó. Vem aqui, ó, page layout, aqui, children. Beleza? E aí o que que acontece? O que que é essa children? Vai ficar um pouquinho abstrato, mas depois vai ficar mais óbvio. É o seguinte, todo mundo que a page layout estiver englobando aqui, ó, voltando agora para o app.jsx, a page layout ela está englobando todas essas rotas aqui, ó. E essas rotas, elas vão ser esses componentes que estão dentro dela, eles vão ser repassados como elementos para essa page layout na forma de children, ou seja, eles vão estar sendo passados também para o page layout. Então, o page layout, ele vai ter os layouts que vão estar aqui, por exemplo, aqui dentro pode ter uma outra box, por exemplo, aqui. Aí você pode escrever o que você quiser aqui dentro. E, além disso, ele vai carregar uma children.
que é esse elemento, esse componente que vai estar sendo passado para ela. Então, a gente está definindo isso aqui, ok? Por enquanto, a gente vai deixar dessa forma, mas era importante a gente já estar com todos esses elementos prontos aí. E a última coisa que a gente vai fazer aqui em relação a ele é vir aqui, ó. Agora, salvo isso daqui, ok? Ctrl S. Aí, ó, abre aqui em Explorer, vem aqui, ó, slint.config.js. Aí tem um monte de coisa aqui, ó. Não é para mexer em nada aqui, modificar em nada. A gente só vai adicionar. Então a gente vai vir aqui, ó, em Rules, bem no final aqui, ó, desse colchete que tá aqui, ó. Você vai dar um Enter e vai escrever o seguinte comando: React barra prop traço types off. Opa, off com 2 Fs. E vírgula. E aí, o que esse comandinho aqui faz? Ele evita erros de tipo de propriedade. E o que são erros de tipo de propriedade? Ah, não esquece de salvar. Erros de tipo de propriedade é justamente quando você está passando, por exemplo, uma children, e ele pode dar um conflito aqui. E a gente está desligando esse conflito que pode dar. Enfim, isso é uma parte mais de comando, assim, não precisa se preocupar tanto. Seguiu isso, vai funcionar. Beleza? Aí agora, vamos aqui, né, só para ver se está tudo certinho aqui. Escreve landing page. Ih. Ah, tá, porque desconectou. Só vim aqui. Terminal. Terminal dev. Tá aqui, ó. Nossa homepage. Tá? Nossa homepage tá aqui. E a nossa landing page também já tá aqui. Beleza? Ok. Essa realmente era uma parte um pouquinho mais chata, né? Mas que a gente tinha que passar. Aí agora, vamos esquecer um pouquinho a nossa landing page e a gente vai vir aqui. Quer dizer, vamos esquecer o nosso page layout e vamos vir aqui para o landing page, que é onde a gente realmente vai fazer toda aquela parte bonita, né? Que tá até aqui, né? Isso aqui eu tava treinando aqui hoje algumas coisas, né? Mas, por exemplo, essa parte toda bonita que eu já mostrei aqui para vocês. Então, que a gente já tem essa noção do que é o chakra, que é a nossa biblioteca de UI, e a gente tem que chamar as funções. E aí agora a gente vai entrar nessa mais profundamente. Eu mostrei para vocês um pouco do que por exemplo, o vertical stack, que é o VStack, e a gente vai começar a aprender várias e várias agora. Aprendemos o box, vamos usar muito box, vamos usar muito vertical stack. E agora, vou só pedir para vocês apagarem isso daqui, né? Deixar o return bonitinho aqui, lembra sempre de deixar tudo concatenado. E agora eu vou mostrar para vocês o flex, ó. Não esquece de salvar, ó, flex. Opa. Tudo que eu importar, tudo que eu chamar aqui tem que importar. Import flex chakra UI traço UI React. Mas o que é esse flex? Bom, o flex, ele é o contrário do VStack. Então, ele é o contrário desse carinha aqui, ó. O VStack aqui está empilhando todo mundo, um embaixo do outro. O Flex está fazendo o contrário. Como assim o contrário? Ele está colocando todo mundo um do lado do outro. Então, ele coloca todo mundo na forma horizontal. Ele faz como se fosse uma fila, vamos dizer assim, né? E aí, esse Flex, a gente vai abrir, que ele é que vai estar envelopando, é ele que vai, esse estilo que vai estar envelopando todos os nossos outros estilos que a gente vai estar chamando. Então, a gente quer que a nossa landing page, que a nossa página, ela tem essa propriedade, ela tem uma série de propriedades que vai se espalhar para a tela toda. E é por isso que a gente está chamando ele aqui primeiro. E aí, quais parâmetros a gente vai estar definindo esse flex? De novo, o min h é min, M-I-N-H. Ele vai estar com aquele 100 DH, que é para
justamente a landing page ocupar a tela inteira. Justify content. Isso daqui, quem conhece um pouquinho de Word, é justamente isso mesmo, justificar o conteúdo, deixar o conteúdo todo certinho, centralizado. Então a gente vai passar aqui, ó, center. Então, justify content igual, abre aqui o colchetes, né? E entre aspas, center. Aí aqui, ó, align items. Os nossos elementos vão ficar alinhados também no centro. E por fim, o último comando, px é igual a 4. Acho que deu uma travada aqui. Eita. Px igual a 4. E aí, o que esse px faz? P vem de pairing. Pairing. E aí, esse pairing, o que quer dizer? O pairing, ele é uma função do React, vamos dizer assim, explicando de uma forma um pouquinho mais rápida. Ele é uma função do React, quer dizer, do React não, ele é uma função do CSS, em que ele vai definir um espaço para os elementos, para cada elemento que tiver dentro do seu componente Flex. Como assim? Vou explicar aqui, ó. Imagina que eu tenho uma box aqui, beleza? Aí tá escrito alguma coisa dentro dessa box. Eu tenho uma outra box aqui e tem alguma outra coisa escrita aqui. Beleza, eu tenho duas boxes aqui dentro, vocês conseguem ver? E aí o que acontece? Essas boxes, se você não definir, se você não passar um parâmetro para o seu flex. Por que o flex? O flex, ele é o estilo mãe, o estilo pai de todo mundo. Porque é ele que está envelopando todo mundo. Se você não passar para ele a distância que essas boxes têm que estar de uma da outra, ele vai considerar que essas boxes estão literalmente uma embaixo da outra. Então é como se tipo elas estivessem uma encaixando na outra, né? Obviamente são duas coisas diferentes, mas ela não está junta. O que esse PX ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, vai ter um espacinho para, né, entre cada uma delas, e não só entre cada uma delas, mas também, por exemplo, eu passei um texto aqui para essa box. Se tivesse um outro texto aqui também, você também ia botar um espacinho nesse. Então, só que, ó, obviamente, olha aqui de novo uma noçãozinha aí de gráfico, né, de noção cartesiana. A gente está falando de PX, então é padding X. Ou seja, o pairing vai acontecer na forma horizontal. Então, em vez das caixinhas estarem juntinhas assim, elas vão estar com um espacinho assim. E quem estiver aqui dentro também vai estar com um espacinho assim. São formas, são comandos para a gente organizar, né? Tudo aquilo que a gente está criando. Beleza? Então, como eu disse, o flex é o contrário do VStack. Então, está colocando tudo um do lado do outro no horizontal. Então, a gente coloca um pairing também horizontal. Bom, beleza, era só para explicar isso aqui. Aí agora, a gente vai vir aqui e vai construir, vai chamar um comando chamado container. Container, também aqui ó, do Chakra. O que é esse container? O container, ele é justamente isso que você está imaginando, é uma caixona gigante. E qual é o benefício de você definir isso? Essa, vamos dizer assim, um container. É porque ele no Chakra, ele tem esse comando aqui, ó, max, escreve max, um Hzão, e aí, ó, você vai abrir parênteses e vai escrever container.md. Ou seja, você vai estar definindo um tamanho máximo de altura, que é para uma tela de tamanho MD. Ou seja, você vai estar falando que essa página que você está desenvolvendo, ela vai ter um tamanho flexível para telas médias, para telas largas e telas extra largas. Entendeu? E para as telas de base, você vai estar fixando esse container num determinado tamanho. Ah, mas e a responsividade? A responsabilidade a gente vai estar definindo justamente nos componentes que a gente vai definir dentro desse container, que aí vai ficar tudo ajustado. Enfim, isso daqui
é um pouquinho difícil de entender, mas é justamente para deixar a tela organizada para quem está vendo, né? E o pairing, a gente vai deixar como zero, porque... Opa, zero, porque não precisa aqui. Bom, aí fechou e abriu. Aí agora, vamos lá. Agora a gente quer deixar a tela desse jeitinho aqui, como vocês estão vendo. O que essa tela ela tem? Bom, ela tem uma logo, ela tem 3 botões e ela tem obtenha o aplicativo, né? E mais esses 2 elementos aqui. Então, vocês podem perceber o seguinte: tá todo mundo aqui um embaixo do outro. Se tá todo mundo um embaixo do outro, só para não confundir vocês, quando eu defini o flex, eu estava falando dessa tela em branca inteira aqui, ó. Esse brancão inteiro aqui. Quando eu defini o container, eu falei que tudo que... Quando eu defini o container dentro do flex, eu estou dizendo que essa tela inteira vai ter um container. E aí agora, eu sei que isso parece um pouco confuso, tá um alinhando dentro do outro, mas é assim mesmo, com o tempo vai se acostumando. E aí dentro desse container vai agora aparecer todos esses elementos aqui. E aí, para a gente definir um elemento e deixar tudo mais rápido, como assim mais rápido? Eu quero botar ele no meio da tela, eu quero botar ele embaixo, eu quero botar ele em cima. Para você fazer essas coisas de forma rápida, a gente tem que sempre, sempre, sempre envelopar eles, ou seja, colocar sempre um estilo mãe, né, para envelopar todo mundo. Então, como eu disse, tá todo mundo aqui um embaixo do outro. Se tá todo mundo um embaixo do outro, qual que eu tenho que usar? O flex ou o VStack? O Né? VStack. O VStack, exatamente. Faz mais sentido a gente usar o VStack. Então a gente vem aqui e bota VStack. Fecha parênteses e abre. Aí a gente vem aqui de novo e a gente tem que definir algumas coisas. Olha só, aqui tá todo mundo no meio. Tá todo mundo centralizado. Então, vocês já sabem que a gente tem que usar o Justify Content para centralizar todo mundo no meio. Tem que usar Align Items, ou seja, alinhar os itens para deixar todo mundo no meio. Eita, uma travada aqui. E aí agora vem um outro comando, que é um comando novo, que é gap 10. O que é esse gap? Gap vem literalmente do inglês, né? Gap, vão. É de você deixar um vão entre os elementos. Qual é a diferença do pairing? O pairing, ele deixa um pequeno vão entre os elementos que estão fora do seu componente e os que também estão dentro. É um pouco difícil de visualizar isso no começo, mas se depois vocês tiverem curiosidade, experimenta um pouquinho. Mexe um pouquinho com o padding, ou aqui, ou, por exemplo, tenta abrir um outro projeto e coloca um padding, e vocês vão ver que vocês modificam não só a distância entre os componentes, mas a distância dos componentes que estão dentro do componente que você criou, seja um flex, seja um container, enfim. Mas esse aqui é só para os que estão fora, né? E aí você está definindo esse gapzinho de 10. Aí beleza. Mas o que é que vai aparecer aqui dentro desse VStack aqui? Vão aparecer justamente todos esses componentes que estão aqui. E aí a primeira coisa que aparece, lembre-se, é em ordem. Então o que você define em cima vai estar em cima. O que você define logo embaixo vai estar embaixo daquilo de cima e assim sucessivamente. Aqui tá o nosso logo. Só que, de novo, nada pode vir sozinho. O nosso logo, ele tem que estar dentro de algum estilo. E aí, para ser mais direto, vamos colocar uma box. A nossa caixa, ela vai conter a nossa logo. Beleza? Então, vamos definir aqui uma box. Abre aqui a tag. Eita, travou aqui. Box. E aí, a nossa box, ela vai ter algumas propriedades, né? Eu vou dar um Enter aqui, só para deixar um pouco visualmente melhor.
Aí o que ela vai ter? Bom, se a gente vai estar definindo uma imagem, né, essa imagem ela vai ter um determinado tamanho. E esse tamanho, a nossa box ela tem que se ajustar a esse tamanho. Então a gente vai definir a largura da nossa caixa e a altura dela também, ok? Então a gente vem aqui, ó, escreve width igual, aí abre, perdão, colchetes. E aí a gente vai abrir aqui, eu esqueci o nome disso aqui, tem colchetes e semi-colchetes, né? Enfim, vai abrir esse daqui que é o símbolozinho de array, né? O símbolozinho de Isso vetor. aí, na verdade, eu acho que são os colchetes, o outro são chaves. A outra são chaves, é verdade, perdão. Tava falando errado aqui, mas valeu. Uhum. Aí, olha só. Como a gente está trabalhando com responsividade, a gente vai definir o seguinte, olha, para menor tela vai ser 100%, ou seja, a nossa caixa, que vai conter o nosso logo, ele vai ter um display de 100%, ok? Da tela. Depois, 75%. Por quê? Como a tela ficou um pouquinho maior, não tem necessidade do nosso logo ser tão grande. E depois, por último, vai estar com 50% para uma tela bem grande. A gente definiu nossa largura. Aí agora, a nossa altura, height do inglês, né? E aí essa daqui a gente pode deixar no automático mesmo. Ela se ajusta conforme a largura, para deixar as coisas mais automatizadas. E por último, o margin, né? Que é aquela margem que eu falei para vocês, que é a distância das bordas da tela. E a gente também vai deixar aqui no. A gente vai abrir os colchetes, né? E vai deixar no zero Auro. Ou seja, a gente está dizendo que vai estar no zero aí de forma automática aí. Beleza? Ok. Aí aqui, essa box, ela vai envelopar a nossa image. Opa, peraí. Tem que explicar para vocês que tem image do React e o image do Chakra. A gente vai estar usando o image do Chakra porque ele tem uma série de propriedades, uma série de parâmetros que a gente pode ajustar do jeitinho que a gente quer. Então, ó, fica esperto aí, ó. Tem que aparecer image aqui dentro, ó. Então você vem aqui em import e vai escrever image, senão não vai funcionar. Ok? Então tem flex, tem container, tem vstack, tem image, tá faltando box, ó. Ele não colocou box. E é isso. Como o image a gente vai passar tudo de uma vez só, você pode deixar em um componente só. Então abre a tag image, bota uma barra, fecha a tag. Aí ela vai ter um source, tá? Eu vou deixar o source por enquanto em branco, mas o source ele vem em volta de aspas, né? E agora vem a explicaçãozinha aqui da image. A nossa imagem, ela também tem uma largura, certo? E aí a gente quer que a nossa imagem fique o mais bonito possível. Então, para não causar nenhum conflito, a gente vai deixar 100%. E, de novo, o que é 100%? É ocupar o máximo. Por exemplo, se a sua imagem ela tem 300 pixels por 100 pixels, então ela vai ocupar uma largura de 100%. Ou seja, ela vai estar ocupando 300 pixels do que está disponível ali da tela. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você está numa tela super gigante e você tem uma box envolvendo ela, a box ela tem um determinado tamanho. E, como ela tem um determinado tamanho e ela está numa tela extra grande, ela vai estar ocupando só 50%. Então, a sua imagem ela vai estar mostrando esses 300 pixels, porém ajustados justamente para uma tela extra grande que está ocupando 50%, para uma tela extra grande que tem uma box ocupando 50%. Eu sei que isso parece um pouco confuso, mas é o seguinte: todos esses comandos que você criou aqui, você está falando o seguinte: olha, essa tela é muito grande, então eu posso exibir uma imagenzinha um pouco maior. Por quê? Porque minha caixa é um pouquinho maior. Só que aqui, a caixa é um pouquinho maior, só que a gente, vamos dizer assim, ajustou essa tela para ela ser 50% um pouquinho menor. Porque, como a tela é muito grande,
Você botou 50, depois uma tela um pouco menor, 75 e ainda menor 100. Então, esses caras daqui, eles estão ajustando a sua imagem para ficar numa tela grande, grande, numa tela pequena, pequena. Assim, eu sei que parece um pouco confuso, mas, cara, depois que vocês pegarem isso daqui, vocês vão até achar, tipo, óbvio, sabe? Ah, É nossa. porque a gente quer que, independentemente do tamanho da tela, o tamanho da box não mude, correto? Exatamente. É, o tamanho da Aí, box não no muda. caso, se é 100% da tela pequena, quando é tela média, não pode ser 100% da tela média, porque senão vai aumentar de tamanho. Aí muda bastante, Exatamente. não é isso? Exatamente isso, é. Você Ah, explicou aí, perfeito, perfeito. Aí, e a imagem, ela só vai estar acompanhando o tamanho da box, entendeu? É isso que tá colocando aqui. E a nossa altura, ela vai ser automática, que ela é sempre bom deixar assim, porque ela ajusta, né? Conforme a largura. E, por último, sempre coloca um nome aí, porque se, por exemplo, der algum galho de não carregar, pelo menos o usuário consegue ver o que que tinha ali, né? Ou o desenvolvedor na hora. Mission App Logo. Escreve uma coisa assim. Aí agora vem o SOR, SRC. SRC de Source. Tem que pegar as nossas imagens. Aí eu vou mandar para vocês aí no WhatsApp. E eu vou deixar também um. Vou deixar também disponível o GitHub para quem estiver assistindo o vídeo. Eu vou deixar disponível o GitHub e também vou deixar disponível o link do Drive, que é onde está guardado essas imagens que a gente vai trabalhar agora. Então aí no grupo aí, ó, eu vou estar mandando o link para essas imagens. Deixa eu copiar aqui. Mandei no grupo Labs. Se não tiver ainda no grupo do Labs, eu mandei também no Fé e Tecnologia Geral. Ok. Aí vocês entrem aqui nesse Drive e tem todas essas imagenzinhas, que é o que a gente vai usar. É só fazer o download disso daqui. Faz o download. E aí, quando fizer o download, coloca aqui, olha. Você vai vir aqui em landing page.jsx aqui. Vem em Explorer, aqui no canto. Depois que veio aqui em Explorer, vai ter essa pasta aqui, ó, Public. Apaga o que tem aqui dentro e coloca tudo aqui. Então, eu vou só fazer o download aqui rapidinho. Selecionar tudo aqui com. Eita. Shift aqui, ó. Ctrl Shift, faz o download de tudo de uma vez só. Aí ele vai compactar em 5 arquivos, né? Para baixar um zip. Vou colocar o zip aqui nos downloads. Salvei. Aí abre, né? Aí o arquivo, qualquer descompactador que você tiver aí, serve para, né, fazer a extração. Aí você seleciona assim todo mundo de uma vez só, é só apertar, dá um clique, né? Aperta Shift, então vai selecionando todo mundo. Aí vem aqui, extrair para a pasta selecionada. Aí, como eu criei o arquivo aqui nessa pasta aqui chamada Treinamento FaceTech, eu venho aqui e seleciono Treinamento FaceTech Public. Então vai para a pasta que você criou e escolhe o Public. Escolheu, é só dar OK, que ele vai estar aí todo mundo para lá. Então, se você abrir aqui de novo, ó, tá todo mundo aqui. E aí, beleza. Aí, agora que tá todo mundo aqui, a gente pode chamar
esses arquivos que a gente tem. É um arquivo PNG transparente. E aí a gente vai fazer, ó, ponto, barra, porque a gente está saindo de um diretório indo para o outro. E aí a gente vai chamar o mission.png. É o nome do arquivo. Beleza? Vamos dar aqui um control. Deixa eu ver se foi aqui. Opa! Olha só. Ei, tem um paren aqui. Acho que escreveu alguma coisa. Tá. Apaga isso daqui. Beleza. Olha só. Olha só quem tá aqui. A gente passou para ele, né, uma imagem, um arquivo PNG. E como a gente colocou tudo centralizado, né? Dentro dos nossos componentes de estilo, então ele apareceu aqui exatamente no meio da tela. Se você pegar uma régua, medir, não sei o que, você vai ver que está exatamente no meio da tela. Beleza? Alguém está com alguma dificuldade para fazer isso? Em qual parte que você colocou? Ah, eita, perdão. É public. Ó, é fora do source. É uma que está em cima, public. Aham.